No fanzine de hoje eu vou elaborar uma fala que pode se estender em mais alguns episódios, ou não, acerca do processo criativo, é, da junção que faz parte do processo criativo de se elaborar um zine, um fanzine, em que o autor geralmente ele cria a temática e envolvido a ela o título. E o título muitas vezes é extremamente criativo, ousado, algumas vezes como um neologismo, uma palavra que não existe, junção de duas ou uma ou duas ou três, uma recriação. O fanzinato ele propicia essa liberdade e é o que eu tenho visto durante todos esses anos. Quando eu adquiro, recebo, troco, vejo um fanzine, de início o próprio título, que desponta uma certa curiosidade até mesmo de como que o autor pensou daquela forma para criá-lo, né? Não só isso, mas especialmente nisso, nesse episódio de hoje. Eu abri aqui com três na minha mão. O curioso é esse facsímile de um fanzine ou uma revista protesto, ou um gibi protesto, ou um gibi manifesto, ou um fanzine ou um zine manifesto, que foi elaborado originalmente em 1973, se não me engano, pelo Raul Seixas, Paulo Coelho e ilustrado pela Adalgisa Rios. É, pelo, pelo pouco que eu li até agora, tem até artigos, um artigo que eu consegui baixar sobre um artigo acadêmico sobre esse fanzine ou essa revista criada, revista independente, né, que é um manifesto e que também pode ser um fanzine. Ele não tinha, talvez o Paulo Coelho e o Raul Seixas não tenham dado o nome de fanzine, mas ele tem toda essa pompa ou essas qualidades de um fanzine, de um manifesto. Pelo pouco que eu li, ele tem a ver com o próprio disco, né, que foi lançado na época, o Krieg-Ha Bandolo. O título, a Fundação de Raul Seixas, Krieg-Ha Bandolo, é um termo que eles puxaram de uma das revistas do Tarzan que eram editadas pela Ebal. Inclusive vejam que nas páginas internas tem aqui o logotipo do Gibi, né, da revista Gibi. E, enfim, uma apropriação, um redesenho de algumas personagens de quadrinhos da época com esse texto dos dois, né? Enfim, um texto que é coeso com aquele período místico que eles tinham naquele desenvolvimento de um período da década de 70 em que politicamente havia ditadura no país, mas ao mesmo tempo havia essa abertura desde o final da década de 60 do movimento hippie, do movimento da contracultura e dessa questão da possibilidade alquímica, alquimia, mistério, magia. Então tudo isso está entronado aqui nesse pequeno fanzine, né? Que tem a saudação, tem um mapa aqui do pedaço do Brasil. Nós estamos no elemento terra e caminhamos para o elemento fogo. Raul Seixas, Paulo Coelho. É um clássico que pode ser baixado pela internet, esse facsímile. E aí eu trouxe outros também, que agora eu vou passar, quer dizer, eu vou falar eu vou mostrar os títulos, mas nesse caso em específico eu quis mostrar que o próprio Raul Seixas com Paulo Coelho fizeram um fanzine, apesar de talvez não terem dado essa qualidade ou essa classificação de fanzine. Mas ele vem com algumas classificações, pelo que eu li na internet, como o Gibi Manifesto, ou Revista Manifesto, algo assim, tanto que a ditadura ficou de olho na época e teve um outro número que ia sair, mas que ele foi proibido de sair. Aqui eu tenho mais dois na minha mão, um que se chama Lixo Reciclado, né? Alguns eu não consigo a data, esse sim, esse aqui é de março e abril de 1983, o autor é Hugo von Drago. Herr Baron Hugo von Drago, quer dizer, é um nome, é um pseudônimo, né, que ele criou. E aí tem histórias em quadrinhos mostrando e explicando o libelo, falando na verdade do movimento punk, em que na primeira história, por exemplo, tem um punk se encontrando com um executivo, e aí no final o executivo percebe que o punk não é a violência, não é um estilo de vida, né, que tem essa pecha de ser violento, mas em origem ele surgiu como uma rebeldia dos jovens
né, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Vejam aqui que tem um texto aqui sobre o Raul Seixas, né? Então é interessante, né? Então o lixo reciclado, diversão e informação para punks e pancas. Aqui eu tenho um outro que é mais recente, que é de julho de 97, eu falo recente porque os jovens de hoje, quando se reportam o ano 2000, e muitos deles nasceram naquele período ou um pouco depois, acham que 2000 ou final do século passado, da década de 90, é antigo. Não é antigo, é há 3.000 anos atrás, 5.000 ou milhões de anos atrás, na era dos dinossauros, né? Isso é no início das civilizações também, há milênios. Mas enfim, vamos lá. Eram os deuses cineastas. Esse aqui é do Dênio Alves. Ele nasceu e vive em Ituiutaba, Minas Gerais, onde eu também nasci, o Edgar Franco também. E eu fiz parte da banda deles, a banda chamada Essence, que era uma banda criativa em que tudo que tocava naquele momento era já o de estúdio e não tinha mais repetição, porque já era gravado em fita cassete e não dava mais pra gente repetir e tocar novamente, porque eu, por exemplo, não sou músico e ninguém escrevia pauta para aquilo, escrevia-se letras, né, lyrics, né, que eles falam em inglês, que são as letras cantadas, mas a gente não tocava de novo. E aí ele fez esse fanzine, né? Vocês vejam, Ituiutaba MG, julho de 97. Então, Eram os Deuses Cineastas, um título curioso também com textos sobre música, rock, enfim, as qualidades típicas de um fanzine, né, próprio para esse caso. Eu tenho aqui alguns estrangeiros, como esse aqui que é do país, é do Peru, né? É peruano, e El Cerdo Volador, um comic incompreendido. Então, aqui mostra mais um pouco, fevereiro de 2003, alguns quadrinhos também daquele país. Você vê que alguns países como o Brasil, o Peru e outros países, eles tiveram dificuldades em publicar quadrinhos oficialmente e os autores, amadores principalmente, descobriram o nicho dos fanzines e foram por ali, né? Então não foram cerceados por limitações editoriais, e sim expandiram graças ao fanzinato, que foi desenvolvido no final do século passado, meados do século passado, né? O começo, antes da década de 30, final, 1929. E aí passou a coexistir no mundo todo, mas do meio para o final do século XX, né, se expandindo. Aqui tem um cujo título é curioso, La Batallo por la Vivo. É um título que está em Esperanto, A Luta pela Vida, né? Então, aqui está em português, mas eu sei porque eu já tive contato com esperantistas, que é uma língua desenvolvida por um europeu, e eu não lembro o nome dele agora, mas ele desenvolveu essa língua para unificação dos povos, não para lutar ou para ser uma concorrente da língua inglesa, que é uma língua, digamos, universal, mundial, né? Mas a língua inglesa é usada para negócios, etc. E tem um certo grau de dificuldade. Já esse europeu, ele parece que ele teve um sonho para desenvolver essa língua esperantista, o Esperanto, a partir de várias outras línguas, pegando alguns dados e pegando algumas regras e fazendo uma unificação para facilitar essas regras. O Esperanto não é uma língua difícil de estudar. Eu confesso que eu não estudei, mas cheguei na época a receber por carta também algumas possibilidades de estudo com verbos, com um pouco da gramática, né? Mas é bem interessante. Então esse aqui tem A Batalha pela Vida, né, que também é um livro, se eu não me engano, do Charles Dickens, mas aqui ele se apropriou desse título para criar esse fanzine, né? La Batalha por la Vivo, livros Anarquismo Libertário e Revisionismo Autoritário. O anarquismo frente aos novos tempos. Aqui ele está colocando, por exemplo, os livros que eles têm. É um pessoal da área anarquista, né? Pessoal que desenvolve os fanzines poeticamente e também de reflexão humana. Eu tenho um fanzine aqui que é da Argentina. Quando eu estive na Argentina, eu fui 2 vezes para a Argentina para eventos de quadrinhos feitos acadêmicos que a gente realizou junto com eles lá, né, participando lá. Numa dessas 2 vezes eu consegui comprar esse fanzine que vinha um nariz de palhaço junto, né, amarrado. Ele soltou um pouco aqui, mas ele é assim. Então é Nariz de Palhaço. Então, Nariz de Palhaço. Ele é de 2000. Agora eu não lembro a data. Mas eu fui em 2011, por aí.
Então deve ser por esse período, né? Eu não achei a data aqui nesse momento. É um fanzine também que faz, que tem histórias em quadrinhos, né? E que tem essa questão crítica aqui do crítico mordaz, né? Por exemplo, vocês veem aqui um sujeito vestido com um M aqui, vocês já sabem de que hamburgueria que é, né? Mas é uma sátira, uma crítica. E ao mesmo tempo tem desenhos, enfim. Eu tenho aqui outros fanzines, né? O Manifesto Canibal, que é do Peter Baestorff. O Peter Baestorff é uma figura única no cenário brasileiro do fanzinato. Na época das videolocadoras, ele chegou a ter uma na cidade de Palmitos, Rio Grande do Sul, e ele fazia fanzines. Eu tenho aqui um, depois eu separo e não sei onde está agora, que é o fanzine ARG. Eu cheguei a participar, inclusive, que é um fanzine de histórias em quadrinhos de terror que participavam outros autores. Mas ele não só tinha uma videolocadora, como ele também criava os filmes. E os filmes com... Não se fala dos filmes classe B, né? Os filmes dele não tinham classificação porque eram com a tecnologia que ele tinha, a câmera, né? Amigos que davam auxílio como atores sem o serem, né? E pronto, ele fazia os filmes que eram muito curiosos. Eu cheguei a assistir um ou outro, principalmente o Monstro Legume do Espaço, que ele mostra aqui no manifesto. Esse manifesto canibal que ele fez, que é um fanzine, ele diz o seguinte: é uma declaração de guerra dos que nada têm e tudo fazem contra os que tudo têm e nada fazem. Elaborado e escrito por Peter Baestorff em 2002. E aí ele coloca aqui uns itens como se fosse seguir, né? Existe uma linha europeia de filmes que é o Dogma, que você tinha que seguir aquelas linhas para fazer parte daquele conteúdo. Mas aqui não, o dele ele é escrachado nisso e bem crítico. Então a opção de filmar com equipamentos VHS, a opção de usar atores amadores e ou ruins sempre que amigos do povão estiverem à disposição, a opção pela inclusão de obras produzidas em vídeo amador aos festivais de cinema brasileiro para que o povo decida de livre arbítrio o que gosta de ver, a opção por uma distribuição caseira de forma independente e artesanal, a opção de filmar com equipamentos utilizando-se do direito de produzir obras-primas com som direto e equipamento técnico que for possível arranjar. A gente fazia isso no Grupo Essence, né? A gente gravava direto lá num tape deck e quando tocava e pronto, já estava pronto. É assim, esse manifesto, ele nada mais é... Abriu aqui, saiu um... Na verdade não está... Ele está grampeado. O que caiu aqui foi alguma extensão dele. Ah, é um outro fanzine que está dentro ou... Eu não lembro agora o que é isso. Preciso ver se faz parte, deve fazer. Que veio junto. É um editorial aqui, que é um outro fanzine, eu acho. É do Baestorff também, né? E ele esteve já uma vez no programa do Jô Soares há muitos anos, que deve ser encontrável nos vídeos do YouTube. Tem mais alguns, eu vou para uma segunda parte depois.